Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus, nós somos o seu povo e seu rebanho. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 4º domingo da Páscoa, também chamado o Domingo do Bom Pastor, porque o trecho que nós acabamos de ouvir do Evangelho é retirado da grande parábola que Jesus conta, a parábola do bom pastor, Dia Mundial de Oração pelas Vocações. E além desse motivo festivo, nós temos mais 2 motivos para nos alegrarmos nesta missa de domingo. Dia das Mães, vejo muitas delas aqui, inclusive a minha mãe. Então queremos hoje rezar por todas as mães. E também nos alegramos como igreja pela eleição do novo Papa, Papa Leão XIV, que foi eleito nesta semana pelos cardeais, logo após a morte do Papa Francisco, tão sentida por todos nós. Antes de nós entrarmos no texto do Evangelho, vocês observaram que hoje é um trecho mais curto, apenas 3 versículos, do 27 a 30. Porém, é um texto que tem uma densidade teológica muito profunda. E eu quero pegar alguns elementos do contexto, porque eles são importantes para a nossa compreensão do Evangelho de hoje. Em casa, eu gostaria que vocês fizessem o exercício de ler o capítulo 9 e o capítulo 10 do Evangelho segundo João. Vocês verão no capítulo 9 que Jesus cura um cego de nascença. E isso vai causar um grande rebuliço entre as autoridades religiosas da sua época. Como esse Jesus é capaz de curar um cego, e não era um cego qualquer, mas um cego de nascença. No capítulo 10, vocês verão o grande discurso de Jesus, o discurso do bom pastor. A partir do versículo 20, Jesus estará no templo de Jerusalém, porque estava acontecendo uma festa muito importante para os judeus,
que era a festa da dedicação do templo. Era final de dezembro, um período de inverno em Jerusalém, e eles comemoravam a restauração e a dedicação do templo que tinha sido destruído e que depois da destruição foi reconstruído novamente. Esta festa era chamada também a festa das tendas. E os judeus criticavam Jesus por duas coisas. A primeira coisa, porque ele curou um cego de nascença, como eu acabei de apresentar. E depois, a segunda crítica dos judeus era por blasfêmia. Porque eles falavam, como que esse Jesus pode se arrogar para si o título de Messias, que é o título que nós damos apenas para aquele que virá da parte de Deus. Por que eu quis trazer esse contexto para vocês? Porque o Evangelho do Bom Pastor está inserido num cenário, num contexto que é de hostilidade à pessoa de Jesus, que é de crítica à sua ação, e mais ainda, de rejeição à sua pessoa e à sua palavra. De repente nós temos o texto do Bom Pastor como uma história muito bela, vendo as ovelhinhas, vendo o pastor, vendo as pastagens, mas de repente nos falta este conteúdo bíblico do ambiente no qual Jesus estava inserido. E o evangelista João, que é esse que nós estamos escutando nestes domingos da Páscoa, ele é muito cuidadoso, porque, em primeiro lugar, ele coloca os grandes acontecimentos da vida de Jesus vinculado aos grandes acontecimentos da vida judaica. A Páscoa de Jesus no Evangelho de João é, coincidentemente, junto à Páscoa dos judeus. A vinda do Espírito Santo, quando nós celebramos Pentecostes, está vinculado ao Pentecostes que também os judeus celebravam. E é nesse sentido que se manifesta o momento mais violento contra Jesus e mais ainda, da incredulidade dos seus questionadores e da religião vigente, o judaísmo. Mas agora, tendo este contexto em mente, nós vamos ao texto. Se você tem o seu folheto em mãos, eu te convido a tomar o versículo 27 do Evangelho de hoje. Só esse versículo tem tema para nós fazermos uma pregação com várias horas. Vamos ao versículo 27, leiamos juntos. Naquele tempo, disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Paremos aqui. As ovelhas pertencem a quem? A Jesus. E como Jesus se revela no Evangelho de hoje, como bom pastor? Nós somos suas ovelhas, e nós pertencemos a Ele. As ovelhas não pertencem ao pregador, as ovelhas não pertencem aos líderes religiosos que querem dominá-las. As ovelhas não pertencem às ideologias, sejam elas de direita ou de esquerda, que se infiltram na igreja e querem dominar as ovelhas. Mas essencialmente as ovelhas pertencem a Jesus. E Ele é por excelência
o nosso bom pastor. Eu quero tomar com vocês, deste primeiro versículo, 3 verbos. O primeiro verbo, escutar. O segundo verbo, conhecer. E o terceiro verbo, seguir. Esta é a dinâmica que Jesus propõe às suas ovelhas. Primeiro verbo, escutar. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Vamos repetir juntos essa frase de Jesus? As minhas ovelhas escutam a minha voz. E agora o Evangelho te pergunta: você, como ovelha de Jesus, pertencente ao seu rebanho, escuta a sua voz? Espero que sim. Esse é o primeiro convite de Jesus, escutar a sua voz. Qual era o ambiente no qual ele estava inserido? De incredulidade. Os judeus o questionavam, os judeus não acreditavam nas suas ações e na sua palavra. E agora Jesus pede às ovelhas uma capacidade de escuta. Sabe por quê? Porque a fé entra pelos ouvidos. Existe um ditado latino ou uma expressão latina antiga que diz: fides ex audito. Traduzido para o português, a fé vem pelo ouvir. Qual é o primeiro mandamento que Deus dá ao seu povo lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5? Shema, ó Israel, escuta, ó Israel. E nesses últimos 2 domingos, eu trabalhei com vocês uma realidade que tem me tocado muito nesses últimos tempos, que eu denomino como crise de escuta. Nós vivemos num mundo muito barulhento, com muitos ruídos, com muitas vozes, imagens, com uma comunicação a todo tempo, e isso gera em nós uma crise de escuta. Por quê, padre? Porque esse movimento nos condiciona a falar muito e a escutar pouco. E é necessário agora nós olharmos a pedagogia do corpo. Quantos ouvidos nós temos? 2. Quantas bocas nós temos? 1. A pedagogia do corpo precisa ser contemplada. A pedagogia do corpo precisa também a nos ensinar. Numa cultura barulhenta, com muitos ruídos, vozes, é preciso escutar o bom pastor. Porque, como eu falava no domingo passado, quem fala demais escuta pouco. E o movimento que a palavra hoje nos pede é de escutá-lo. As minhas ovelhas escutam a minha voz. E na perspectiva de João, o escutar é uma atitude de quem crê. Se você vai ao médico, tem confiança nele, o que ele te diz, você vai obedecer. Por quê? Porque você acredita naquilo que ele te diz. Não é assim? Se a gente gosta do médico, confia nele, o que ele nos diz, a gente obedece. Porque sabe que vai ser para o nosso bem. A atitude de escutar pressupõe a atitude de acreditar. Quando Jesus diz que as ovelhas escutam a sua voz, o que Jesus também está querendo nos dizer?
que as suas ovelhas escutam e acreditam no que ele diz. Volto à pergunta inicial: você, como ovelha do rebanho de Jesus, escuta e acredita no que ele te diz? Porque a fé é baseada na escuta. A fé pede de nós acolher e guardar no coração o que Jesus nos diz. E quando nós negamos escutar o outro, o que estamos fazendo? Ignorando. Vamos tomar um exemplo muito concreto. Hoje é Dia das Mães. E nós temos várias mães aqui na igreja. As mães sempre gostam de aconselhar os seus filhos. Mas tem filho que às vezes é rebelde e não gosta de escutar o conselho da mãe. E de repente a mãe está falando, e o que é que o filho faz? Vira as costas, sai e deixa a mãe falando sozinha. O que ignora, não escutando, consequentemente, ignora aquele que fala. Agora vamos no caso contrário. Quando a mãe fala e o filho escuta, qual é a sensação que a mãe tem? De acolhida. E na dimensão da fé não é diferente. Quando eu sou capaz de escutar, de acreditar e de obedecer o que o Senhor me diz, eu o acolho no meu coração. Mas quando de repente eu sou uma ovelhinha rebelde e viro as costas para a sua palavra, eu também não sou capaz de acolher a sua pessoa. Primeiro verbo, escutar. Segundo verbo, conhecer. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. No Evangelho segundo João, o conhecer não é apenas o desenvolvimento de uma capacidade cognitiva, de aprender algo que antes eu não sabia, de conhecer sobre algum assunto que outrora eu não conhecia. Mas no Evangelho segundo João, conhecer diz respeito à proximidade, intimidade, interioridade, comunhão de vida e de destinos. Quando Jesus apresenta-nos que Ele conhece as suas ovelhas, o que Ele está querendo nos dizer? Que Ele é próximo às ovelhas, que Ele quer criar uma relação de intimidade com elas, que Ele quer uma comunhão de vida e de destinos. E nós, tomando como critério este conhecimento do Evangelho de João, devemos nos fazer uma outra pergunta. Eu conheço Jesus? Nesta dimensão da proximidade, da intimidade, da comunhão de vida, da comunhão de destinos? Ou o que eu sei sobre Jesus é o que os outros me disseram? Meu irmão, minha irmã, uma boa notícia para você neste quarto domingo da Páscoa. Se abra uma relação com o ressuscitado, relação esta que te possibilitará conhecer quem Ele é. Não se contente apenas com o que os outros te falaram sobre Jesus, mas faça uma experiência do verdadeiro conhecimento de Deus, nesta perspectiva do Evangelho. Sabe por quê? A partir do momento que você conhece a Jesus, Ele te revela quem você é.
As pessoas, na ânsia interior que possuem de um autoconhecimento, de repente pagam vários cursos, leem vários livros de grandes gurus sobre autoconhecimento, mas de repente isso pode te ajudar até em algumas áreas da sua vida, mas não te darão um autoconhecimento pleno. E eu gosto muito de um documento do Concílio Vaticano II, chamado Gaudium et Spes, que diz assim: na medida em que a pessoa humana se abre ao conhecimento de Jesus, Jesus revela à pessoa quem ela é. Conhecer o bom pastor, que é Jesus, te dará a grande graça do autoconhecimento que você busca. Porque ao conhecê-lo, ele revela quem você é. Faça esta experiência de aproximar dele, de acreditar na palavra dele, de obedecer o que ele te diz, porque isso vai gerar na sua vida um laço tão forte com ele que nada poderá te separar do amor dele. São Paulo vai nos dizer: quem poderá nos separar do amor de Cristo? A dor, a perseguição, o sofrimento, a morte, nada poderá nos separar do amor de Cristo. A escuta, que consiste no ato de crer, estabelece uma relação, e esta relação te dá a graça do conhecimento de Deus, e isso desemboca no terceiro verbo, seguir. Primeiro verbo, escutar. Segundo verbo, conhecer. Terceiro verbo, seguir. Quem escuta e conhece a Jesus, o bom pastor, não tem outro caminho a não ser o do seguimento, o do discipulado. E o que significa seguir de acordo com o Evangelho? Assumir o estilo de vida de Jesus. Talvez esse seja também um outro desafio para o nosso tempo. Padre, qual é o desafio? Assumir na minha vida o estilo de Jesus. Sabe por quê? Porque o discípulo parece com o mestre. Isso acontecia nas grandes escolas gregas. Quando uma pessoa queria se aprofundar no conhecimento da filosofia grega, ela tomava a decisão de seguir um mestre que a instruía naquele conhecimento filosófico. E qual era a alegria do discípulo? Se parecer com o mestre. Isso acontecia na filosofia grega. Isso acontecia nas grandes escolas rabínicas do judaísmo. Mas agora o Evangelho é maior do que isso tudo. E nos pede uma decisão: seguir Jesus. E segui-lo significa assumir na minha vida o estilo da vida de Jesus. É preciso parecer com ele. Existe uma música antiga do Padre Zezinho que diz: amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, falar como Jesus falou. Quando você se torna discípulo dele, o seguindo, você vai se tornando parecido com Jesus. E esta é uma ótima indicação para você que é mãe,
Hoje é dia das mães. Seja uma mãe discípula de Jesus. Tome o estilo de Jesus para a sua vida como mãe. E a partir do momento que você se parecer com Jesus, sabe qual é a graça que você alcançará na sua família? Levará todos os seus filhos a quem? A Ele, a Jesus. Uma mãe que parece com Jesus tem a graça de levar os seus filhos a Ele. Faça essa experiência de segui-lo, de tornar-se discípulo, de deixar-se guiar por Ele, e assim fazer uma experiência de amor. Vamos agora nos versículos seguintes. Tome aí, versículo 28 e 29. Leiamos juntos. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Jesus, no Evangelho de João, se mostra sempre numa relação recíproca, numa relação de íntima comunhão com o Pai. A última frase, o último versículo, eu e o Pai somos um. Enquanto os judeus condenavam Jesus e o rejeitavam, porque ele era considerado, pelo pecado da blasfêmia de se considerar como Deus, Jesus reafirma a sua unidade com o Pai. Eu e o Pai somos um. Aquele que escuta, aquele que conhece e aquele que segue, desfruta de qual graça, minha gente? Da vida eterna. Nesta vida, vida em plenitude, e na vida futura, a eternidade. Vamos apontar um outro desafio do nosso tempo. Muitas pessoas, diante das suas angústias e dores, iniciam um processo de nostalgia, de tristeza, de depressão, onde elas são convencidas que a sua vida perdeu o sentido. Muitas dessas pessoas chegam, às vezes, para conversar com o padre e me dizem, de uma maneira tão dolorosa que quase a gente pode sentir a dor da pessoa: Padre, eu perdi o sentido de viver. Conversando com psicólogos que atendem crianças, jovens e adolescentes, essa semana mesmo uma psicóloga me disse: Padre, está me assustando muito no consultório o número de crianças e adolescentes com 8, 9, 10, 11, 12 anos com depressão, e muitas delas já falando em suicídio, Padre. Perdeu o sentido da vida. Esta é uma síndrome que está nos maltratando. E de repente você, como mãe, como avó, enfrentou ou enfrenta essa realidade também na sua família, ou com os seus filhos, ou com os seus netos. Por que olhar para esta realidade dolorosa, para dizer que nós temos um remédio para ela? Quando Jesus diz: eu dou-lhes a vida. Aquilo que o nosso modo de viver está roubando das pessoas, que é o sentido da vida, Jesus nos possibilita a graça de oferecer-nos este sentido com plenitude. Eu dou-lhes a vida. Aqui, a vida em plenitude, e na outra vida, a eternidade. Você, como mãe, ajude os seus filhos, ajude os seus netos a redescobrirem em Jesus, o bom pastor,
a capacidade de viver em plenitude. Padre, mas como mãe, como é que eu faço para ajudar o meu filho, a minha filha, o meu neto, a minha neta que de repente está perdendo o sentido de vida? Os 3 verbos: é preciso escutar, conhecer e seguir. E quando nós fazemos esta experiência, a vida de Deus é comunicada à nossa vida, e a nossa vida se torna uma vida com sentido. E Jesus encerra o texto com 2 dimensões muito profundas: ninguém vai arrancá-las da minha mão, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Existe uma música antiga que diz assim: segura na mão de Deus e vai, pois ela te sustentará. A gente canta muito esta música na Semana Santa. E no Evangelho de hoje, ninguém pode arrancar as ovelhas da minha mão, Jesus dizendo, e depois ele afirma: ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Você hoje se sente uma ovelha arrebatada nas mãos do Pai? Você hoje, como ovelha, se sente pertencente, estando com as suas mãos seguradas nas mãos de Jesus? É preciso se abrir a esta novidade, que nos faz novas criaturas, que nos vivifica, que cuida, que protege, que defende, que conduz aos pastos verdejantes, que supera a morte e que é capaz de oferecer a verdadeira vida. Ninguém vai arrancá-las das mãos do Pai. Nada poderá nos separar do amor do Pai. E agora eu quero encerrar este momento de meditação do Evangelho com um momento de oração, como a gente sempre costuma fazer no final da pregação. E agora você vai colocar o seu folheto, se tiver com a bolsa, qualquer coisa, sobre o seu colo, aí do lado ou embaixo do banco da cadeira. Você vai liberar as suas 2 mãos, porque você vai precisar delas para a oração agora, no final desta homilia. Então você vai abrir as suas 2 mãos e olhar para elas. Olhe agora para as suas 2 mãos e escute. Ninguém vai arrancá-las de minha mão, de Jesus. Ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Olhando para suas mãos, peça esta graça de ser uma ovelha que escuta, que conhece e que segue. Por viver estas virtudes, ninguém poderá arrancar as suas mãos das mãos de Jesus. Se pergunte: minhas mãos estão seguradas nas mãos de Jesus? Ninguém poderá arrebatá-las da mão do Pai. Olhando para suas mãos, peça: eu quero que as minhas mãos estejam seguradas nas mãos do Pai, porque eu sou a ovelha e Ele é o meu bom pastor, é aquele que dá a vida para que eu tenha vida. Peça com fé, e o
Senhor lhe dará esta graça. Lá vai o pastor à procura da ovelha que se perdeu. À procura do olhar que se desviou dos seus. Lá vai o pastor à procura da ovelha que se perdeu. À procura do olhar que se desviou do seu. A encontrou em campos que não são seus, e viu que em suas feridas a dor está. Em seus olhos há somente a solidão, e agora só deseja um redil voltar. A ovelha sou eu, e não conheço outra voz. Por isso quando eu fugi, me cansei e me perdi. Eu procurava outra voz, mas não pude encontrar. Hoje posso ouvir de novo a voz do pastor a me chamar. E assim eu compreendi, sem de ti eu fugi. 99 ou mais deixarás para trás, e irá me buscar. A ovelha sou eu, e não conheço outra voz. Por isso quando eu fugi, me cansei e me perdi. Eu procurava outra voz, mas não pude encontrar. Hoje posso ouvir de novo a voz do pastor a me chamar. E assim eu compreendi, sem de ti eu fugi. 99 ou mais deixarás para trás, e irá me buscar.